Você começar dessa forma, muito bom. Olá, meu nome é Alberto Maria José João Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança. Talvez você esteja se perguntando como é que pode ter um nome tão grande, mas na realidade resulta de uma tradição familiar de mais de 200 anos. Eu sou descendente de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, e é com muita satisfação que eu estou aqui para falar sobre o bicentenário da independência do Brasil. Eu agradeço muito o convite da Universidade de Vassouras para participar desse evento, e eu espero poder contribuir com algumas histórias, com alguns fatos interessantes para que todos possam efetivamente também, como eu, entender um pouco melhor e talvez aproveitar um pouco esse momento histórico que o Brasil está passando. A importância dessa celebração é muito grande. Primeiro porque todo povo, para se tornar efetivamente uma nação e para se concretizar numa nação dentro de um país, então precisa ter uma memória, precisa ter cultura, precisa ter uma identidade. E a identidade se forma pela história desse povo. E eu acho que o povo precisa entender de onde ele vem, de onde ele surge, o que formou aquela nação. E acho que a história e, portanto, os fatos históricos são essenciais para as pessoas poderem entender. E, sem dúvida, o bicentenário da independência é talvez um dos fatos históricos mais importantes do Brasil, porque foi ali que o Brasil efetivamente se tornou independente, se tornou uma nação independente, se tornou um país soberano, um país separado de Portugal, e com isso conseguiu dar sequência ao país Brasil que nós conhecemos, que nós temos hoje. Infelizmente, eu tenho a impressão que o bicentenário da independência não foi celebrado com a dimensão e com a relevância que essa data mereceu. Penso eu que talvez o momento político, a situação econômica, algumas questões levaram a talvez não se ter uma grande celebração nesse momento. Talvez valha a pena lembrar que a celebração do centenário da independência, em 1922, foi objeto de muita comemoração. Foram feitas inúmeras exposições, houve Semana da Arte, houve uma série de coisas que foram feitas pelo governo na época e que neste momento, por razões que não vale aqui discutir, não foi feito. Infelizmente, se nós compararmos com outro país, como por exemplo os Estados Unidos, França e tal, são países que celebraram intensamente a sua independência, os marcos importantes históricos da sua independência. A França, só para ter uma noção, ela em 1889, quando foi da celebração do centenário da Revolução Francesa, fez a Torre Eiffel. Quer dizer, todas essas datas históricas são celebradas com muita intensidade. Infelizmente, no Brasil, isso não se observou. Na verdade, ao contrário, ao invés de se fazer uma grande celebração, houve algumas celebrações esparsas, como a reinauguração do Museu de Ipiranga, alguns eventos em Brasília, a vinda do coração de Dom Pedro I, enfim, algumas coisas foram feitas, mas não houve, assim, efetivamente uma grande celebração disso. O que aconteceu muito foram grandes debates entre historiadores e entre algumas pessoas, conhecedores da história e outras pessoas, que, na realidade, procuraram muito mais questionar um pouco o momento e fazer um pouco uma análise retrospectiva dos fatos da independência, e alguns até chegando a questionar a própria independência e a maneira como ela foi feita, colocando, talvez, a conveniência de ter sido feita a independência daquela maneira, alguns questionando se o Brasil não deveria ter deixado a independência acontecer como se fosse uma república e não ter uma monarquia, porque talvez com isso se pudesse ter um outro tipo de situação atual. Eu acho que isso é um erro, na realidade. Eu acho que o que tem que ser feito, a gente tem que se analisar os fatos passados, não para questionar e tentar mudar os fatos passados, quase como se analisar os fatos passados, se olhar os erros e acertos para se projetar o país do futuro e tentar se melhorar as situações futuras. E eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é um país que deu certo. É um país que deu certo, é um país que tem muitas qualidades, muitas virtudes, e com isso a gente tem que olhar com muito orgulho os fatos históricos que trouxeram o Brasil ao que ele é hoje. Ah, não, mas o Brasil tem muitos problemas e tal. Não, todos temos que reconhecer que o Brasil tem muitos problemas econômicos, muitos problemas sociais. A desigualdade social é uma coisa quase inaceitável. Os problemas econômicos são graves.
os problemas políticos são muito delicados, temos uma questão de representatividade, temos dificuldades na questão educacional, na questão da infraestrutura, temos muita dificuldade. Mas, por outro lado, se nós olharmos de uma outra forma, nós vamos pensar, nós vamos notar que o Brasil tem efetivamente muito mais motivo para se orgulhar do que motivo para ser criticado. Por exemplo, nós somos hoje um país de dimensões continentais e que não há nenhum tipo de questionamento sobre uma eventual segregação ou pessoas que questionam o fato de serem parte do Brasil, que querem, de alguma forma, separar ou segregar um pedaço do território para criar um outro país. Nós sabemos que o Brasil hoje é integralmente construído por brasileiros. Em nenhum estado do Oiapoque a Chuí, de leste a oeste, em nenhum estado se questiona a condição ou se procura ou se faz alusão a eventual questionamento da condição de brasileiro. Então é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Nós temos uma língua única do Brasil. O português é falado de cabo a rabo em todos os estados, como uma língua absolutamente inquestionável. Aliás, uma língua belíssima, com muita qualidade, um vocabulário muito interessante, formado pelo português de Portugal e depois adequado com palavras advindas de outras etnias, como africanos, indígenas, imigrantes, etc, etc. Então, nós temos hoje uma língua muito bonita, quer dizer. Então, temos uma cultura interessantíssima, música reconhecida internacionalmente. Então, temos vários motivos para nos orgulhar e eu tenho certeza que isso tudo começa na história do Brasil, começa desde a Brasil Colônia, efetivamente se consolida com a independência e daí para frente nós estamos vendo o Brasil se consolidar como ele é hoje, sem deixar de olhar e pensar nos problemas. E para isso nós temos que analisar o passado, ver o presente e projetar o Brasil do futuro para ver onde é que a gente quer chegar. Do ponto de vista econômico, por exemplo, nós somos hoje o maior exportador de alimentos do mundo, nós somos exportador de aviões, automóveis, de motores, enfim, temos uma indústria bastante sofisticada, enfim, todos esses fatos me dão tranquilidade de afirmar que o Brasil é um país que deu certo. E aí deu certo por quê? Porque efetivamente a gente, enfim, como dito, ele nasceu como um país integrado, como uma nação integrada em torno de uma figura que era, então, o príncipe regente, Dom Pedro, e que realizou a independência do Brasil. Não fora, na minha opinião e na opinião de vários historiadores, o fato de nós termos nascido como país soberano, com uma liderança de um monarca que tinha uma representatividade, que tinha uma imagem sólida, talvez nós não estivéssemos aqui para comemorar, para celebrar o grande Brasil que nós temos hoje. Teríamos talvez uma série de pequenos países segregados, separados, e talvez como a América Espanhola, e teríamos certamente perdido muito, porque nós somos o Brasil, como ele é hoje, ele é muito mais do que a soma que ele poderia ser de pequenos países separados, nos estados convertidos em pequenos países, como foi a América Espanhola. Feita essa introdução, eu queria falar um pouco sobre a própria independência do Brasil, que é o tema que nos traz aqui. A independência do Brasil ela começou com alguns eventos esparsos acontecidos em alguns estados brasileiros. E é muito interessante notar uma coisa, que todos esses eventos esparsos, nenhum deles falava da independência do Brasil como um todo. Falava da independência de regiões específicas como resultado de iniciativa de pessoas que moravam nessas regiões. A primeira manifestação mais evidente dessas iniciativas foi na Inconfidência Mineira, em 1789, na qual um grupo de intelectuais de Minas Gerais tomou a iniciativa de tentar fazer um movimento de se separar de Portugal. A origem desse movimento foi basicamente como uma reação à cobrança de impostos que Portugal fazia sobre a geração de ouro e diamantes em Minas Gerais. Sabe-se que naquela época havia um imposto que chamava-se o quinto, que era de toda a quantidade de ouro, um quinto vinha para a coroa portuguesa. E ao lado disso, depois de algum tempo, se a coroa portuguesa não tinha arrecadado uma determinada quantia de impostos sobre a produção de ouro na região, eles cobravam uma diferença, eles entendiam que podia ter havido contrabando e cobravam uma diferença. E aquilo gerou uma reação muito grande, sobretudo das pessoas, das elites econômicas ali. E também nesta época havia também pessoas de Minas Gerais que tinham ido estudar fora, que tinham tido contato com pessoas no exterior e que vieram com algumas ideias
sobretudo egrécias do Iluminismo, da Revolução Americana, e começaram a discutir temas que geraram uma intenção de pensar em algo diferente para a região de Minas Gerais. Acontece que a Inconfidência Mineira, como todos sabem, acabou sendo abortada logo de início por conta de uma traição de um dos inconfidentes, que é o Joaquim Silvério dos Reis, e que resultou na prisão de todos e na execução de um deles, que foi Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que foi o único executado. Houve também um grande inconfidente que acabou morrendo na cadeia, mas enfim, de fato o movimento acabou logo. Depois houve, em seguida, uma outra reação popular na Bahia, que era sobretudo gerada pela pobreza que havia na região, uma região que tinha muita gente com dificuldades e tudo, e que estavam muito desconfortáveis também com a situação como um todo, de dependência de Portugal e tal, e houve uma pequena iniciativa ali também que foi logo encerrada. E finalmente o maior movimento que houve pré-independência foi a Revolução Pernambucana de 1817, e essa foi mais do que uma inconfidência, foi efetivamente uma revolução, em que houve realmente uma elite importante de Pernambuco, que era a província mais rica da época, com muitas relações diretas com Portugal, com muitas relações diretas também com os Estados Unidos e tudo, e com muitas pessoas que tinham morado fora. E essas pessoas definitivamente estavam se queixando muito da dependência que se criou em relação à região, em relação à corte no Rio de Janeiro. Porque eles entendiam que estava custando muito caro a corte, eles pagavam muitos impostos e tudo, e por serem o Estado, uma província muito rica, eles estavam desconfortáveis com isso. E aí houve um movimento de uma elite local também, de uma elite militar, mas que foi abafada pouco tempo depois, e com vários dos revolucionários tendo sido condenados à morte, executados na época, e enfim, a Revolução terminou. Mas essa Revolução teve um impacto muito grande, impacto não só no Brasil como um todo, na corte, mas teve também, por exemplo, atrasou a coroação de Dom João VI, porque na época Dona Maria I, mãe de Dom João VI, que era rainha de Portugal, tinha morrido, Dom João VI iria ser aclamado rei, ele ainda era o príncipe regente, e foi atrasado. E atrasou também o casamento de Dom Pedro I, que a esposa de Dom Pedro I, a Dona Leopoldina, ela estava vindo para o Brasil, para se encontrar com ele, para se integrar à família dele. Ele já tinha se casado na Áustria, mais por procuração, mas atrasou a viagem dela para o Brasil por conta dessa revolução, que havia uma grande preocupação como é que ela poderia terminar. Enfim, o fato é que ela acabou por não ter continuidade. O Brasil continuou íntegro, mas sempre deixando muito claro que não havia uma união entre as várias províncias. As províncias eram vistas de maneira muito estanque, muito autônomas umas em relação às outras. Esses eventos que eu citei até agora, foram eventos esparsos em que houve tentativas de emancipação de algumas províncias no Brasil. No entanto, eu entendo que o momento mais importante e que efetivamente desagou na independência do Brasil foi efetivamente quando houve a mudança, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que aconteceu nesse momento? A Europa vivia naquela época, no final do século XVIII, início do século XIX, um momento muito conturbado com as guerras de Napoleão, primeiro com a Revolução Francesa, depois com as guerras que Napoleão iniciou contra vários países na Europa. E Portugal tentou durante muito tempo manter-se neutro nesse processo, obviamente sempre tendendo um pouco mais para o lado dos ingleses. Mas ainda assim se mantinha neutro e nunca houve uma decisão de Napoleão fazer qualquer coisa contra Portugal. Até que, num certo momento, na rixa entre os ingleses e os franceses, Napoleão decretou o que se chamou de bloqueio continental, ou seja, todos os portos da Europa deveriam estar fechados a todos e qualquer navios ingleses ou ao comércio de produtos ingleses. Portugal, que, como disse, era bastante vinculado aos ingleses, decidiu não aderir a esse bloqueio continental. Apesar de, durante muito tempo, vir conversando com a França, dando a entender que poderia aderir e tal, mas, na realidade, o que Portugal estava querendo ali era ganhar tempo. Ganhar tempo já com um pensamento voltado no sentido de poder efetivamente fazer com que a família real, a rainha de Portugal, que era na época Dona Maria I, e toda a família real pudesse sair de Portugal e vir para o Brasil.
Esse foi um momento muito importante porque, na realidade, bom, primeiro fez com que Portugal conseguisse manter íntegro o seu comando na mão da família real, nomeadamente do príncipe regente Dom João naquela época, porque a rainha já não estava reinando por conta de alguns problemas mentais. Ele continuou com poder, continuou efetivamente comandando os negócios portugueses então do Brasil. Esse foi, como disse, foi um momento muito importante e trouxe para o Brasil um grande benefício e trouxe para o Brasil uma emancipação administrativa e uma emancipação econômica que até então não tinha observado. O Brasil era efetivamente uma colônia, tratado como colônia. Todo o comércio brasileiro tinha que necessariamente passar por Portugal, não podia fazer nenhum tipo de venda direta, não podia ter nenhum tipo de relações com outros países, não admitia nenhum tipo de navios nos seus portos. O Brasil era completamente fechado para a comunidade internacional. Com a vinda para o Brasil da família real, em 1808, o Brasil se abriu para o mundo. A partir daquele momento, o Brasil passou a ser visto de uma outra maneira, passou a ser muito mais integrado na comunidade internacional. E Dom João VI trouxe uma série de benefícios. Logo que chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi abrir os portos brasileiros para o comércio internacional. A partir daí, o Brasil passou efetivamente a fazer parte de um comércio internacional, sobretudo, obviamente, para os ingleses, mas também para outros países. Depois, também, o Dom João VI criou a Faculdade de Medicina, criou a Faculdade de Engenharia, abriu o Jardim Botânico, a fábrica de pólvora, enfim, a imprensa, porque no Brasil não se podia nem ter nenhum tipo de impressão de livros, de informações, não tinha imprensa, não tinha nada. E Dom João VI permitiu que isso se iniciasse no Brasil com a vinda dele para cá. Então, nesse momento, foi um momento que efetivamente o Brasil deu um pulo, um salto de qualidade, de relevância, que permitiu a ele começar efetivamente a se projetar como um país, ou seja, mais do que uma colônia, passou a se projetar como um país e como integrado por aquelas diversas províncias. Isso tudo foi se movimentando até que chegou a um ponto em que, em 1815, o Brasil foi alçado à condição de reino junto com Portugal e Algarve. Nesse momento, o Brasil deixou efetivamente de ser considerado uma colônia e passou a ser integrado, um reino integrado entre Brasil, Portugal e Algarve. E, com isso, efetivamente, foi emancipado definitivamente, deixou de ser colônia, tá certo? E deixou de ser colônia e visto como uma coisa única, como uma coisa integrada para aquelas várias províncias que eram vistas de maneira autônoma, e passou a ser projetado e visto como uma coisa integrada ao Brasil, em ter parte do reino de Brasil e Portugal. A transformação do Brasil em um reino unido a Portugal e Algarve foi um processo muito interessante, e que se iniciou num debate na época no Congresso de Viena de 1815. Esse Congresso de Viena de 1815 foi o congresso em que se discutiu o futuro da Europa depois que Napoleão perdeu a guerra. Napoleão, como vocês sabem, primeiro em 1814 ele foi derrotado, foi mandado para o exílio, para a Ilha de Elba, ele voltou, tentou novamente tomar o poder e foi derrotado uma segunda vez em 1815 e ele foi mandado então em exílio definitivo para a Ilha de Santa Helena, onde ele morreu 6 ou 7 anos depois. A Europa, neste momento, e depois como resultado dessas guerras napoleônicas, estava em ebulição. Napoleão tinha transformado vários países, tinha tomado territórios de outros países, enfim, havia todo um debate sobre o que ia acontecer com a Europa. E, sobretudo, também havia uma grande discussão sobre a natureza das monarquias europeias, porque as monarquias europeias, depois da Revolução Francesa e depois da intervenção de Napoleão, foram muito afetadas, sobretudo sobre a condição dos próprios monarcas, se eles continuariam a ser monarcas absolutos, a ser monarcas mais liberais, no sentido de que eles não teriam mais tanto poder. Enfim, houve um grande debate. E no Congresso de Viena, o que se pretendeu efetivamente foi se voltar ao regime anterior e se preservar e se procurar retomar as fronteiras anteriores às guerras napoleônicas. E uma das discussões seria o que aconteceria com Portugal. E para que Portugal efetivamente pudesse participar daquele debate, votar e ter relevância naquilo, ele, tendo a família real, estando a família real no Brasil,
começou-se a questionar, enfim, quanto Portugal poderia participar dos debates, qual seria a relevância de Portugal naquele momento, e, sobretudo, também foi uma maneira de se diminuir um pouco o poder dos ingleses, foi dando peso a Portugal ao, então, integrá-lo ao Brasil e ao Algarve. Com isso, se diminuiu um pouco a relevância dos ingleses no processo decisório ali do Congresso de Viena. Enfim, aquilo foi tudo um arranjo político e que se estimulou, então, a Dom João VI reconhecer o Brasil na condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. E aquilo foi um momento fundamental na história brasileira, porque, efetivamente, ali o Brasil passou a ser, como eu disse, passou a ser parte do Reino de Portugal, um dos integrantes do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E com isso, então, efetivamente, você trouxe o Brasil a um patamar diferenciado em relação ao que ele era até então. O que acontece em seguida? Na realidade, nós verificamos, então, que o Brasil foi integrado e passou a ser considerado parte do Reino de Portugal e Algarve, não mais de colônia. Obviamente, a família real portuguesa continuava no Brasil. Dom João VI foi aclamado rei aqui no Brasil em 1817, e a família continua aqui. E Portugal, nesse meio tempo, desde final de 1807, início de 1808, o rei não estava mais lá. Portugal foi administrado pelos ingleses durante muito tempo e depois passou a ser administrado por uma junta provisória, mas ainda com os ingleses comandando o exército. Obviamente, isso trouxe muito desconforto em Portugal. Houve uma reação política grande em Portugal e isso desagou no que se chama da Revolução Constitucionalista do Porto, de 1820. Essa revolução, na realidade, foi uma revolução em que se pretendeu, primeiro, rever a condição do rei de Portugal, ou seja, fazer com que ele deixasse de ser um rei absoluto, passasse a ser um rei que submeteria a uma Constituição que seria aprovada lá em Portugal na época, e, sobretudo, também trazer de volta a família real brasileira, portuguesa que estava no Brasil, trazer de volta a Portugal, porque Portugal estava se sentindo como uma terra menos importante, deixando de ser relevante, porque o rei estava no Brasil, o exército era inglês, eles tinham uma junta provisória, quer dizer, Portugal estava vivendo uma vida muito provisória, até politicamente muito confusa, e aí gerou essa revolução do Porto de 1820, que era uma revolução, como eu disse, constitucionalista, e começou a ter uma série de iniciativas no sentido de tentar diminuir o poder do Brasil, trazer o Brasil a uma condição menor em relação a Portugal e, sobretudo, fazer com que a família portuguesa retornasse, a família real retornasse a Portugal. Essa discussão aconteceu de maneira muito efervescente, digamos assim, entre 1820 e 1821. Até que em abril de 1821, depois de muita discussão sobre o que fazer, se voltaria toda a família, se não voltaria, Dom João VI, que era então o rei, decide então voltar para Portugal. Mas ele decide voltar para Portugal e deixa seu filho aqui, porque ele entendeu que o Brasil também não poderia ficar totalmente desguarnecido. Dom João VI gostava muito do Brasil, tinha muito interesse em manter o Brasil, e ele tinha a percepção que se ele saísse daqui e sem deixar ninguém aqui, ele iria perder completamente o controle do Brasil e possivelmente gerar outros efeitos, enfim, que ele estava preocupado na época. E com isso ele voltou para Portugal e reassumiu a condição deu sequência à sua condição de rei em Portugal. Acontece que quando ele chegou em Portugal, já chegou bastante diminuído, ele já tinha realmente a Revolução do Porto criou o que se chama das Cortes, que era uma Assembleia Nacional, que tinha uma força muito grande, e Dom João VI voltou para Portugal muito diminuído, quase com um rei sem poder. E deixou aqui o seu filho, que continuou a gestão aqui no Brasil como príncipe regente. Nessa condição de príncipe regente, ele pretendeu efetivamente concentrar os poderes em relação a todas as províncias brasileiras no Rio de Janeiro, ou seja, em que ele efetivamente exercesse um poder como representante do rei no Rio de Janeiro e ele se portando a Portugal em relação a todos os fatos acontecidos aqui na província. Acontece que isso também não agradou as cortes portuguesas, que era na realidade foi como se fosse o Congresso, a Assembleia Portuguesa. Isso não agradou e eles passaram a exigir
que Dom Pedro I também voltasse para o Brasil, para Portugal. E não só isso, eles passaram a editar uma série de normas que tentaram fazer com que o Brasil perdesse a importância de a sua condição de reino integrado ao Portugal e ao Algarve e voltasse quase como uma condição de colônia. Por exemplo, eles passaram a dizer que o Dom Pedro não teria nenhum poder mais de gestão das províncias. As províncias passariam a ser quase que autônomas e ter que todas elas se reportar diretamente a Portugal, às cortes portuguesas. Ou seja, toda a gestão das províncias passava a ser toda feita de maneira autônoma pelo, digamos, governador da província, diretamente com Portugal. Não passava mais pelo Rio de Janeiro, quer dizer, isso foi uma tentativa. A outra, todo o poder judiciário que havia sido estabelecido no Brasil deixou de ser... eles procuraram desconstituir todo o poder judiciário, dizendo que todas as questões, todos os processos, todas as questões judiciais teriam que voltar a ser conduzidas em Portugal. E, enfim, e uma série de outras medidas que foram adotadas e que visavam efetivamente trazer o Brasil de volta à condição de colônia. Assim foi que, no início de 1822, veio uma nova ordem de Portugal exigindo efetivamente a volta de Dom Pedro I a Portugal, dizendo que ele tinha que voltar porque ele tinha que continuar os estudos dele, a sua formação para se tornar rei no futuro, ele tinha que voltar. E Dom Pedro I, nesse momento, talvez já consciente de que era uma situação quase que irreversível, mas ainda tentando um último movimento, ele fez a famosa declaração do dia do fico: se é por bem de todos, felicidade da geral da nação, diga ao povo que fico, porque ele entendeu que se ele fosse embora naquele momento, o Brasil se perderia completamente o controle e as províncias possivelmente iriam ser independentes de maneira separada uma da outra. Então ele decidiu ficar aqui. Ele entendia que era importante para ele manter a unidade do Brasil e conseguir manter integrado a população e evitar uma série de revoluções que iam acontecer aqui no Brasil que poderiam ter um outro impacto. A importância do Dia do Fico é muito grande, porque ele, na realidade, foi o momento que Dom Pedro, então regente aqui no Brasil, sentiu que tinha um grande apoio local e que as pessoas efetivamente queriam que ele permanecesse aqui até como uma espécie de um protetor do país contra os abusos ou os excessos do que ele chamava os excessos das cortes portuguesas, que queriam efetivamente rebaixar o Brasil. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão porque quando estava surgindo toda essa discussão e havia uma grande pressão para ele voltar para Portugal, houve uma iniciativa do Zé Bonifácio de preparar uma carta no sentido, estimulando Dom Pedro a ficar aqui no Brasil, explicando que se ele fosse poderia ser uma razão para revoluções sangrentas aqui no Brasil. E essa carta foi suportada não só pelas pessoas do Rio de Janeiro, pelos políticos no Rio de Janeiro, como também pelas províncias de Minas Gerais, São Paulo e outras localidades no Brasil que mandaram, manifestações ratificando o conteúdo dessa carta. Então aquilo para Dom Pedro foi uma coisa muito relevante para ele, porque ele entendeu que ele efetivamente tinha um apoio aqui no país e as pessoas gostavam dele e queriam que ele ficasse aqui. E aí para ele foi determinante para ele falar: não, eu não quero ir, quero ficar aqui no Brasil. E nesse meio tempo também a esposa dele, a dona Leopoldina, que tinha uma grande percepção política, e percepção dos fatos, uma intuição dos fatos, ela também entendeu isso e ela também começou a estimular muito o marido a ficar aqui, entendendo que se ele voltasse para Portugal, ele ia voltar a ser um mero príncipe herdeiro, sem nenhuma força, de um rei que estava sendo dominado pelas cortes, sem nenhuma condição de governo. Então eles acharam que era muito mais importante ele ficar aqui para ajudar o Brasil como um todo, não ainda necessariamente pensando na independência, mas pensando efetivamente em proteger o Brasil. E teve um outro fator que foi muito importante e que foi efetivamente um dos fatores que levou Dom Pedro a ficar muito mais ainda aborrecido com os portugueses e com a reação dos portugueses, foi que nesse dia, ou 2 dias depois em que ele reconheceu, logo depois que houve a manifestação dele de ficar no Brasil, ele foi ao teatro e começou a ver uma reação nas ruas de tropas portuguesas, efetivamente querendo exigir dele, não atacando, mas efetivamente criando uma situação de pressão sobre ele muito grande,
para que ele efetivamente voltasse. Ele estava no teatro e nas ruas começou essa movimentação. E ele ficou muito preocupado com isso, saiu do teatro, enfim, acabou que ele conseguiu voltar para casa e reuniu um grupo grande de soldados brasileiros, de soldados portugueses que estão ao lado dele, uma parte da população, e conseguiu abafar essa rebelião dos militares portugueses que estavam agindo não fisicamente contra ele, mas estavam criando uma pressão muito grande contra ele. Mas ele ficou muito preocupado com isso e mandou a família dele para Santa Cruz, onde tinha a Fazenda Santa Cruz, que era uma fazenda da família imperial, que é lá em Santa Cruz, aqui em Santa Cruz, perto do Rio de Janeiro. E ele mandou a família dele. Ele tinha um filho mais velho, que era Dom João Carlos, e tinha mais uma filha, a mulher dele estava grávida e mandou a família para Santa Cruz. Acontece que esse filho mais velho estava adoentado e quando foi para lá, e já foi num momento muito difícil, que era janeiro, muito calor e tudo isso, e pouco tempo depois ele voltou para a Quinta da Boa Vista, lá para o Palácio, mas ele morreu. E Dom Pedro nunca perdoou as tropas portuguesas, porque ele entendeu que esse movimento das tropas portuguesas acabou por efetivamente agravar a doença do filho, e o filho acabou morrendo, e ele entendeu que tinha uma grande responsabilidade das tropas portuguesas em relação a esse fato. Então aquilo foi mais um fator que causou uma reação de Dom Pedro aos portugueses, a Portugal, e toda uma decisão dele de efetivamente não voltar para Portugal naquele momento. E o comandante dessa divisão do exército português que estava aqui, que era o Jorge Avilés, uma divisão chamada Divisão Auxiliadora, eles acabaram sendo praticamente expulsos do Brasil. Foram convidados a se retirar do país e pouco tempo depois foram embora, sendo que uma parte deles ficou na Bahia e o resto foi para Portugal. Mas isso foi um fato importante e marcante para Dom Pedro I na decisão dele de ficar no Brasil. Bom, isso passou, isso foi em janeiro de 1822. E aí ele começou, Dom Pedro neste momento, então começou a tomar algumas decisões um pouco mais concretas no que diz respeito à gestão do país aqui. A primeira coisa que ele fez, o Brasil era então governado por uma junta, uma junta administrativa composta exclusivamente por portugueses. Ele dissolveu essa junta e criou uma junta de governo essencialmente brasileira, liderada pelo Zé Bonifácio. Aí começou efetivamente a ter um governo local no Brasil, ainda vinculado a Portugal, não se falava objetivamente em independência, mas ele nacionalizou, digamos, esse governo que era português e transformou esse governo em brasileiro. E uma das primeiras coisas que essa junta de governo fez foi determinar que toda e qualquer ordem vinda de Portugal ou em relação às províncias no Brasil tinha que passar por Dom Pedro aqui na corte, tinha que ter o cúmplice de Dom Pedro. De tal forma que as províncias deixariam de ser tão autônomas como eram. Quer dizer, então os governadores das províncias não podiam mais, ou, em tese, não deveriam mais se reportar diretamente à corte em São Paulo. Isso, obviamente, gerou movimentos políticos internos no Brasil. Algumas províncias aceitaram, outras não aceitaram. Enfim, as coisas começaram a adquirir uma dimensão em que, efetivamente, algumas províncias estavam realmente saindo do controle de Dom Pedro e outras estavam, enfim, ficando mais perto de Dom Pedro. E aí o que aconteceu? O que Dom Pedro fez nesse momento? Ele decidiu que era importante a presença dele nessas províncias. Então ele saiu, porque ele praticamente não saía, ele ficava no Rio de Janeiro ordenando a gestão das províncias do Rio de Janeiro. O que ele fez? Em maio de 1822 ele faz uma viagem a Minas Gerais, porque lá efetivamente era uma província que era reativa, havia várias cidades que não estavam confortáveis com o comando dele, que ainda estavam querendo se reportar às cortes portuguesas. Ele faz essa viagem a Minas Gerais, ele faz uma viagem com 5 pessoas, ele sai do Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais para enfrentar essas pessoas todas com 5 pessoas, passa lá uma boa temporada encontrando com as lideranças políticas locais, e aí ele tem também a noção da dimensão da importância da condição dele de príncipe regente, porque as pessoas, quando veem um príncipe regente chegando na localidade,
as pessoas praticamente esqueciam as rivalidades, as diferenças e tal. Ele praticamente foi aclamado em todas as cidades que ele chegava. Todas as lideranças políticas queriam conversar com ele, ficaram muito gratas dele ter se disposto a ir até lá e tal. Então ele foi e fez. A viagem foi muito bem sucedida. Ele conseguiu, então, trazer para junto de si uma província muito importante, que era a província de Minas Gerais, que era a mais populosa do Brasil na época. Ele volta para o Rio de Janeiro e as coisas continuam, enfim, com algumas dificuldades no Nordeste, e também começa a ter alguma dificuldade com a província de São Paulo. Na província de São Paulo tinha uma junta de governo também que era muito ligada às cortes, que estavam reativas ao famoso cúmplice dele em relação a qualquer ordem que viesse de Portugal. Esse grupo, essa junta, não estava aceitando isso. Dom Pedro decide dissolver essa junta, ele manda um comunicado dizendo: olha, essa junta de governo de São Paulo está dissolvida e nós vamos compor um novo governo. Mas para isso eu preciso ir a São Paulo. E aí ele toma a decisão de ir a São Paulo também, assim como ele foi a Minas Gerais. Ele sai daqui em agosto, sai do Rio de Janeiro em agosto de 1822, e toma o caminho de São Paulo. Ele sai, enfim, pela costa e sobe ali por Mangaratiba e vai pelo Vale do Paraíba todo até chegar em São Paulo. E nessa viagem foi muito interessante, que ele foi parando em cada uma daquelas cidades, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, enfim, ele foi parando em cada uma dessas cidades e conversando com as pessoas, conversando com os políticos e tal. De tal forma que quando ele chega perto de São Paulo, muitos desses políticos locais do Vale do Paraíba já estavam bastante alinhados com ele. Então, quando ele chega em São Paulo, ele praticamente não teve nenhum tipo de oposição política mais. Ele foi muito bem recebido em São Paulo, os políticos todos estavam dando um grande suporte a ele. O Zé Bonifácio era uma figura muito importante em São Paulo, então já tinha todo o apoio do Zé Bonifácio. E ele chega lá e fica lá uns 10 dias em São Paulo, enfim, organizando toda a administração da província, enfim, emitindo ordens e tal. E com isso ele consegue acalmar e trazer para junto de si também todo o grupo político de São Paulo. E, num certo momento, mas já sentindo também que, enfim, os portugueses não estavam confortáveis, ele tinha uma preocupação que efetivamente pudesse haver uma reação mais forte dos portugueses. É o que ele faz, ele sai de São Paulo e vai a Santos, porque Santos era um porto muito importante, tinha depósito de pólvora, munição, enfim, tinha muita coisa importante para fins militares. Ele desce para Santos no dia 5 de setembro, faz lá toda a inspeção local e tal, e em seguida ele sobe para São Paulo no dia 7 de setembro. Quando ele está chegando perto de São Paulo, e aí tem a famosa história quando ele chega nas margens do rio Ipiranga, ele recebe das cortes do Rio de Janeiro, da dona Leopoldina, que tinha ficado no comando do governo, e do Zé Bonifácio, ele recebe cartas dos dois, informando que efetivamente as cortes de Portugal estavam adotando medidas ainda mais radicais, mais drásticas contra o Brasil, no sentido de efetivamente eliminar todo e qualquer poder que o governo local poderia ter, efetivamente transformar definitivamente o Brasil na condição de colônia, eliminar o direito do Brasil de fazer comércio internacional com outros países e, sobretudo, exigindo a imediato retorno de Dom Pedro I, sob pena de guerra, a Portugal. Dom Pedro recebe aquilo ali nas margens do Ipiranga, aí começam todos aqueles eventos, ele recebe, lê, e aí ele comunica aos soldados e às pessoas que estavam acompanhando que era hora de, enfim, efetivamente terminar as relações com Portugal. E aí tem o famoso, enfim, brado do Ipiranga, que tem várias discussões sobre como foi esse brado, mas, enfim, efetivamente ele tira a espada e faz algumas declarações sobre a intenção dele de realmente se desvincular de Portugal e que ele viveria, ele sustentaria a independência do Brasil até a morte. Por isso a famosa sigla Independência ou Morte, que ficou conhecido naquele momento lá no Ipiranga. Então aquilo é considerado o momento efetivamente em que o Brasil se torna independente, e aquele momento é tido como o momento em que há realmente o rompimento entre Brasil e Portugal. Foi no famoso brado do Ipiranga.
Concluído esse momento, Dom Pedro vai para São Paulo, ainda no 7 de setembro, ele chega em São Paulo já com muita gente sabendo o que tinha sido feito, ele chega sob aplausos, ele fica lá, ele acaba de compor o hino da independência, que era uma maravilha, toca o hino de independência naquela própria noite em São Paulo, ele fica mais 2 dias em São Paulo e depois volta para o Rio de Janeiro para começar todos os trabalhos após a declaração de independência que foi feita. Essa é muito interessante, que nessa volta de São Paulo para o Rio, ele fez isso a cavalo em 5 dias, e enquanto os cavalos de correio faziam em 9 dias. Quer dizer, foi quase que um recorde, porque ele efetivamente era uma pessoa muito intensa e tinha a dimensão da necessidade, da importância e da necessidade de estar rapidamente no Rio de Janeiro para começar a composição política e da consolidação da independência. E então ele volta para o Rio e começa todo o trabalho de reconhecimento. E, efetivamente, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas, as coisas não houve uma reação muito forte, porque, de fato, as tropas portuguesas aqui localizadas não reagiram, eles conseguiram organizar a coisa e o processo seguiu de uma maneira bastante tranquila. Uma discussão que há é quando se considera efetivamente que houve a independência do Brasil. Quer dizer, na realidade, durante algum tempo se discutiu o fato de nunca ter havido, digamos assim, um ato jurídico de independência. Quer dizer, o Brasil não teve assim, um decreto de independência, houve um brado no Ipiranga e houve algumas outras situações. Mas, de qualquer forma, o momento em que o Brasil foi reconhecido, do ponto de vista do Brasil, em que efetivamente se considerou a independência, foi quando Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, ou seja, no dia 12 de outubro de 1822, ou seja, 2 meses, 1 mês e pouco depois, houve uma aclamação no Paço Imperial, em que efetivamente ali toda a população e sobretudo as províncias e as lideranças políticas das províncias manifestaram efetivamente o reconhecimento de Dom Pedro como o imperador do Brasil. Porque até então não tinha havido assim, um decreto, uma norma, um ato legal de declaração da independência do Brasil. E ali, naquele dia 12 de outubro, houve um ato em que se aclamou, por via de manifestações políticas das juntas e das províncias, se aclamou e se reconheceu Dom Pedro como imperador do Brasil. E aí se consolidou a independência e, em seguida, em dia 1º de dezembro, Dom Pedro é coroado imperador do Brasil. Uma das discussões é que por que império e por que não reino do Brasil? Esse foi um tema que chamou atenção, porque no início, logo depois do 7 de setembro, falava-se Dom Pedro, em São Paulo, falava-se Dom Pedro, rei do Brasil. Mas logo em seguida mudou-se isso e passou-se a se considerar um império do Brasil, por 2 razões. Primeiro, pelas dimensões continentais, tá certo? Na realidade, o Brasil tinha dimensões continentais e considerou-se aquilo como importante se considerar mais do que um mero reino e efetivamente sendo um império. E terceiro, porque na realidade ali estava nascendo uma nova nação, nascendo um novo país, e esse novo país teria que se, digamos assim, reconhecer como algo novo, e não um reino sequencial, na sequência de Portugal, e sim um império do Brasil como uma coisa nova, reconhecido e aclamado pela população brasileira como um todo, representado pelas lideranças políticas das províncias. E por isso acabou-se por se decidir que o Brasil seria um império. Em seguida, começa um grande debate também sobre como é que o Brasil, independente, se posicionaria perante a comunidade internacional, porque, na realidade, além de ser independente, você precisa ser reconhecido como país independente. Esse é um processo que levou algum tempo, levou 3 anos até o Brasil efetivamente ser definitivamente reconhecido como um país independente. Não porque alguns países não o fizeram antes, porque a Argentina fez antes de 1825, alguns outros países, os Estados Unidos fez em 1824 e alguns outros países fizeram antes. Mas, do ponto de vista, digamos assim, da comunidade internacional, o Brasil foi reconhecido definitivamente como uma nação independente quando o Brasil fez um acordo com Portugal em 1825,
em que efetivamente ele acabou sendo visto, e Portugal reconheceu a independência brasileira, reconheceu Dom Pedro como imperador legítimo do Brasil e reconheceu a soberania do Brasil como uma nação totalmente independente em relação a ele. Obviamente isso foi objeto de um tratado. Nesse tratado houve alguns acordos, inclusive financeiros. O Brasil assumiu uma dívida que Portugal tinha junto à Inglaterra. O Brasil se obrigou a pagar essa dívida. Dizem que teria sido a primeira dívida externa brasileira, mas enfim, aquilo fazia parte. E o argumento de Portugal era razoável. O que Portugal usou como argumento para pedir para o Brasil assumir isso é que eles gastaram muito dinheiro no Brasil, enfim, para construir o Brasil e tal. Enfim, a gente tem outros argumentos também que a gente poderia usar, mas também em compensação nós também contribuímos muito para a riqueza de Portugal. Mas enfim, o fato é que foi objeto de um acordo e em 1825 foi celebrado o tratado entre o Brasil e Portugal, em que Portugal definitivamente reconheceu o Brasil como um país independente, soberano e tudo. Eu acho que essa história é uma história muito interessante e tem vários eventos relevantes e fatos que foram, digamos assim, tiveram uma sequência racional e lógica. Mas eu acho que a história da independência do Brasil também traz alguns outros aspectos que vale a pena a gente falar. Primeiro, falar do aspecto humano e das pessoas. Falar primeiro de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que era então o príncipe regente, era o herdeiro do rei de Portugal, foi deixado aqui como príncipe regente. Mas Dom Pedro, em alguma medida, ele foi injustiçado pela história, porque ele sempre foi visto como uma pessoa que era um mulherengo, que era uma pessoa agressiva, que batia na mulher, que fazia, enfim, tem uma série de fatores que fizeram que durante algum tempo a imagem dele fosse um pouco depreciada. Mas acho que a história está reconhecendo, e tem vários livros hoje sendo escritos um pouco sobre o que efetivamente quem ele era e quanto ele fez pela independência do Brasil. Ele efetivamente era um lutador, era uma pessoa com uma percepção política muito aguçada e que teve coragem de enfrentar naturalmente o seu pai e as cortes portuguesas, teve coragem de enfrentar os exércitos portugueses que estavam aqui, teve coragem de enfrentar o fato de que ele efetivamente não iria mais voltar para a Europa, que era um país, enfim, era um continente relevante e tudo, em que ele definitivamente teve coragem de dizer que ele queria ficar no Brasil, queria comandar o Brasil e tinha um amor ao Brasil, porque para ele poderia perfeitamente tentar manter a unidade dos dois, de Portugal e Brasil, tentar ser rei, ele era o herdeiro de Portugal, ele poderia dizer, não, eu vou para Portugal, eu sou herdeiro, vou ser rei do Brasil e de Portugal, para mim não vai mudar muito. Ele entendeu que o Brasil e Portugal não tinham mais como continuar juntos e ele fez uma opção muito clara. Ele queria ficar no Brasil, que era aqui que ele gostava, aqui que ele cresceu, ele efetivamente veio para cá muito jovem e lutou muito por isso. Ele lutou e tomou muitas iniciativas, fez todas esses movimentos de visita às províncias, de contatos políticos, de compreensão da situação do momento brasileiro. Então é muito interessante o personagem de Dom Pedro I nesse contexto e vale a pena se aprofundar um pouco para quem tiver interesse. O segundo personagem ao qual eu queria me referir aqui nessa nossa conversa é sobre Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, ela tem sido, nesses últimos tempos, reconhecida como uma das pessoas de maior importância para a independência do Brasil. E esse reconhecimento tem vindo recentemente, na verdade, porque durante muito tempo ela ficou muito apagada na história brasileira como uma pessoa que era basicamente uma esposa submissa a Dom Pedro, que Dom Pedro era uma pessoa que só pensava na Marquesa de Santos, só pensava em outras mulheres, e Dona Leopoldina sempre tendo uma posição estratégica menos relevante no processo, quer dizer, na verdade muito apagada e pouco se falava nela na história. Eu acho que recentemente, eu entendo, no entanto, a história está recuperando a imagem dela de uma maneira muito, muito sólida e mostrando quanto ela foi importante no processo, não só da própria declaração de independência, como também no processo prévio da independência, ou seja, no FICO e no posicionamento de Dom Pedro em relação a várias situações na qual ele esteve envolvido. Talvez valha a pena falar um pouco que Dona Leopoldina era filha do imperador da Áustria.
o imperador da Áustria, Francisco I, era talvez uma das pessoas mais importantes no mundo na época. Ele foi quem comandou o Congresso de Viena de 1815, quando se discutiu o futuro da Europa. Ele era uma pessoa de um poder muito grande, político, econômico e histórico até, porque a Áustria era efetivamente enfim, um país de muita importância na história europeia de uma maneira geral. E a dona Leopoldina, sendo filha dele, ela teve a oportunidade de vivenciar intensamente várias questões relevantes políticas. Por exemplo, durante o Congresso de Viena, ela com 15, 16 anos, ela frequentou os debates políticos da época, ela frequentou os salões de Viena da época, ela participou de jantares, ela participou de discussões, ela conheceu muito bem várias discussões que haviam e que estavam sendo travadas naquele congresso com relação ao futuro da Europa como um todo. Quer dizer, uma pessoa, primeiro, que teve uma experiência política interessante e que ajudou muito no processo de compreensão da realidade brasileira. Ela, por outro lado, era uma pessoa extremamente culta. Ela, desde a sua infância, ela estudou profundamente história, geografia, matemática, geologia, mineralogia. Enfim, ela falava francês, inglês, italiano, alemão. Enfim, uma pessoa de uma cultura extraordinária e muito bem formada, e formada efetivamente para compreender as questões políticas em que ela estava inserida. Quando ela veio para o Brasil e se casou com Dom Pedro I, ela, obviamente, no início, ela passou a tentar entender um pouco mais a realidade brasileira, mas logo, passado pouco tempo, a impressão que se tem é que ela efetivamente compreendeu o que era o Brasil, compreendeu o que eram os brasileiros e se apaixonou pelo país. Ao ponto de, se nós prestarmos atenção ao que ela fez, quando ela estimulou o marido dela a ficar no Brasil e não voltar para Portugal, e também estimulou o marido dela a proclamar a independência brasileira, ela estava meio que se autocondenando a não voltar para a Europa. Ela poderia perfeitamente dizer para o marido dela, olha, vamos embora para Portugal, no Brasil, não quero o Brasil, porque ela poderia ter interesse em voltar a ver a família dela, voltar a ver o pai dela, ver tudo. E ela teve uma tal compreensão da situação brasileira, uma tal compreensão também da posição dela como esposa do príncipe regente depois do futuro rei ou imperador, que levou ela a renunciar a isso tudo e tomar a decisão, não, eu vou ficar no Brasil porque eu entendo que minha função enquanto esposa do príncipe regente e do futuro rei ou imperador é estar do lado dele, é compreender o que deve ser feito, que é o melhor para as pessoas. E ela gostava imensamente do Brasil, dos brasileiros de uma maneira geral. Infelizmente, ela não teve um casamento muito feliz, teve alguns problemas depois com a Marquesa de Santos e tudo, mas eu tenho certeza que ela teve a clara percepção de que ela cumpriu o seu dever. E hoje, lendo os livros, se vê quanto importante ela foi. Tanto é que, quando Dom Pedro I estava voltando de Santos e se encontrou com os emissários da corte, com as cartas das cortes de Portugal que exigiam a volta dele, tinha uma carta da Dona Leopoldina para Dom Pedro I, em que ela claramente fala para Dom Pedro I que era a hora de proclamar a independência, porque se não o fizesse, iria haver um derramamento de sangue enorme, iria haver revoluções, o Brasil iria perder completamente a sua identidade. E ela efetivamente reconhece a importância reconhece a importância e estimula, não é que ela faz com que ele proclame a independência, ela estimula o marido e ajuda ele a tomar a decisão de proclamar a independência brasileira. Então, é uma pessoa extraordinária. Eu acho que nesse momento em que se tanto discute diversidade, a posição da mulher e tudo isso, acho que é um personagem a ser visto com muito interesse. Não, o terceiro personagem que eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito é o José Bonifácio. José Bonifácio, que foi conhecido como o patriarca da independência, era uma figura que teve uma importância fundamental no processo e tem um histórico muito interessante e tem um efeito posterior à independência que eu gostaria também de tocar e que chama atenção. Ele nasceu originariamente em Santos, era de uma família de classe média alta de Santos, acabou indo para São Paulo para fazer os estudos e depois ele foi morar em Portugal.
Ele estudar em Coimbra, ele formou-se em Direito em Coimbra, e depois formou-se em Filosofia, enfim, fez vários estudos, é uma pessoa de uma cultura extraordinária. Ele trabalhou na administração pública portuguesa, inclusive chegando a ser ministro, se não me engano. Ele foi enviado pelo governo português para a França, para a Suécia, para vários países. Ele falava várias línguas, enfim, era uma pessoa de muita cultura, de muito conteúdo. E ele, durante muito tempo, trabalhou na administração pública, conhecia bem aqueles meandros da política da administração pública como um todo em Portugal. E ele finalmente acabou se aposentando em 1819 e voltou para o Brasil. Ele voltou para o Brasil, foi para São Paulo e passou a fazer política local em São Paulo e tudo, mas também compreendeu o momento político brasileiro também e passou a se engajar nos interesses, digamos, brasileiros, não necessariamente no início da independência, mas nos interesses de preservação da autonomia brasileira. Tanto que ele foi oposição à junta que governava a província de São Paulo, que queria se alinhar mais com as cortes. Ele foi oposição, ele foi um elemento fundamental no dia do Fico, como eu falei, que ele coordenou a obtenção das aprovações das províncias e da famosa carta que foi levada a Dom Pedro I, em que levou Dom Pedro I a decidir ficar no Brasil. Enfim, ele foi uma pessoa que teve uma importância transcendental nesse processo prévio da independência. E depois na própria independência, porque ele foi uma das pessoas que escreveu a Dom Pedro I também, compreendendo o momento do país em que efetivamente ou Dom Pedro proclamava a independência, ou se perderia o controle, e cada uma das províncias poderia estar tomando o seu caminho, enfim, em hipótese alguma, imagino que se poderia cogitar de se tentar transformar o Brasil em colônia novamente. Então, isso foi bem compreendido por José Bonifácio, foi compreendido também pela Dona Leopoldina e por Dom Pedro, porque o que as cortes queriam era isso, era trazer o Brasil para a condição de colônia novamente, perder toda a capacidade de fazer comércio com o mundo exterior, voltar ao monopólio comercial com Portugal, que era uma coisa absolutamente inviável e, portanto, iria causar definitivamente uma revolução no Brasil sem controle, possivelmente com segregações e com as províncias se tornando independentes, cada uma de per si, enfim, era um momento gravíssimo. E o José Bonifácio teve uma importância transcendental nisso aí. E ele, quando junto com a Dona Leopoldina, na famosa reunião da Assembleia aqui no Brasil, ele manda uma carta também para Dom Pedro I, estimulando Dom Pedro I a tomar a decisão de fazer a independência. E depois, já no processo de implantação da independência também, ele foi muito instrumental para Dom Pedro, porque ele conhecia muito bem a administração pública, ele ajudou muito na organização administrativa do Brasil como um todo. Depois, em um certo momento, enfim, quando se discutiu a criação de uma Constituição para o Brasil, se criou uma Assembleia Constituinte no Brasil. Ele foi importante também, mas ele, num certo momento, ele ficou um pouco em oposição a Dom Pedro, porque como a Assembleia Constituinte não conseguia produzir uma independência, uma Constituição, perdão, simplesmente Dom Pedro, num certo momento, dissolveu a Assembleia e falou, não, vou eu fazer uma Constituição, e foi a famosa Constituição outorgada de 1824, e como José Bonifácio se opôs a Dom Pedro I nesta situação de dissolução da Assembleia, eles tendo uma desavença, ele foi exilado, ele foi mandado para a França e tal. Enfim, de fato, Dom Pedro e José Bonifácio brigaram seriamente nesse momento, se desentenderam seriamente e ele foi exilado. Posteriormente, aí eu queria trazer, quer dizer, um fato que não tem tanta relação com a discussão da independência e do bicentenário. Ele volta para o Brasil, o exílio dele foi revogado, ele volta para o Brasil. E a gente vai se lembrar que quando Dom Pedro decide abdicar, Dom Pedro I decide abdicar e vai para Portugal em 1831, ele deixa o filho dele, que na época tinha 5 anos de idade, aqui no Brasil. E quem é que ele nomeia como tutor? José Bonifácio. E aí, bom, José Bonifácio, obviamente, assumiu aquela condição de tutor, e se nós prestarmos atenção hoje, e muito se fala na cultura de Dom Pedro II, em tudo que ele fez pelas artes, pela música, pela cultura, as viagens dele, fotografias, a história, interesse por tudo, não tem a menor dúvida que isso tem uma influência grande do tutor, que era Zé Bonifácio, que era uma pessoa de uma cultura transcendental. Então, o Zé Bonifácio foi importante na independência do Brasil
E eu diria que foi importante no Segundo Império, por tudo que ele transmitiu para Dom Pedro II, por tudo que ele coordenou nos estudos e na formação de Dom Pedro II, na formação cultural e humanística de Dom Pedro II, realmente que é conhecido como uma das pessoas mais cultas que houve no século XIX, e eu tenho absoluta certeza que um crédito grande tem que ser dado a Zé Bonifácio pelo que ele era, pelo rigor que ele teve, pela importância que ele deu a fazer com que Dom Pedro II efetivamente tivesse uma educação extremamente sofisticada, extremamente sólida do ponto de vista de cultura, de formação, etc, etc. Enfim, são esses temas que eu queria colocar um pouco sobre a história da independência do Brasil. Eu fico muito contente de poder participar e poder, enfim, tentar contribuir com alguns comentários sobre a independência neste momento que se comemora o bicentenário. E eu espero que vocês aproveitem esses comentários e que a gente possa retomar e conversar um pouco mais sobre esse assunto em outras oportunidades. Obrigado.